Boa noite, galera. Estamos começando mais uma videoaula. Essa é a quinta da nossa série de estudos sobre mordomia. Antes de começar, quero saudar a nova integrante do nosso grupo de EBD, a Pamela, teve domingo passado conosco. Quero dizer para você que é um prazer ter você compartilhando esses nossos estudos. Rapidamente, a nossa dinâmica de aula é exatamente essa, uma videoaula antes do domingo, dando adiantando um pouco o tema do que vamos tratar, para que seja feita uma reflexão, para que seja o melhor material para trabalhar no domingo. Vou deixar a mesma recomendação que eu deixo em todos os vídeos: desliga o seu celular, desliga o mundo, tira tudo que possa te atrapalhar, reserva esse momento para esse estudo. Como a gente sempre começa, com uma oração, oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, a Tua misericórdia que tem nos sustentado até aqui, a Tua misericórdia que tem nos permitido compreender um pouco mais da Tua vontade. Toma mais uma vez essa aula, Senhor, toma mais uma vez as nossas mentes e corações, possamos estar dispostos a aprender o que o Senhor vem nos ensinando, Senhor. Guarda a nossa vida, é o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema dessa nossa lição de número 5 é faça do dízimo o ponto de partida. Mas, em vez de dízimo, eu quero tratar sobre um assunto mais geral, que é a oferta. E assunto espinhoso é esse, né? Sobre dízimo, sobre oferta, tudo que envolve dinheiro. É um assunto muito complicado de se lidar. Tanto que a gente vai estudar em 2 semanas esse assunto, para ver se a gente consegue chegar a um consenso. Já vou pedindo desculpa, talvez esse vídeo passe dos 7 minutos, que foi o último, porque ele é um assunto bem complexo, bem difícil da gente trabalhar. Mas a primeira pergunta que surge quando a gente fala sobre dízimo, sobre oferta, é o seguinte: isso é obrigatório? Deus obriga, Deus decidiu que é obrigatório que demos dízimos, que demos ofertas. Vamos ver um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala aos dirigentes de Israel sobre esse assunto de dízimo. Ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ao analisar esse texto, vamos ver Jesus afirmando categoricamente 2 coisas. A primeira, que o dízimo ele não é o mais importante na obra de Deus, não é o mais importante na mordomia. Jesus usa uma comparação de ervas muito significantes, com preço, com valor muito significante, que é o dízimo, o coentro, o cominho, em comparação ao juízo, que seria a justiça, a misericórdia e o amor. Ele coloca para aquele grupo de fariseus o seguinte: vocês são tão fiéis numa coisa de tão pequeno valor, mas as coisas mais importantes para o reino vocês deixam passar. Nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios sobre isso, na sua primeira carta, no capítulo 13. Ele diz o seguinte: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo entendeu um pouco do que Jesus falava sobre isso. Mas a segunda coisa que a gente vê Jesus nesse texto é que ele está falando para os judeus. Para os judeus da sua época, para os judeus que viviam sob a lei mosaica. E esse é um ponto de discórdia entre vários teólogos, e não vai ser agora que a gente vai cessar essa discórdia. Mas a discórdia ela parte do ponto seguinte: já que ele havia falado quando vigorava a lei de Moisés, e ao morrer como último sacrifício, foi abolido a lei mosaica, será que essa prática do dízimo, da oferta, também foi abolida junto com a morte de Jesus? No texto que vocês têm em mão, na apostila que eu entreguei, fica claro que o ato de dizimar não surgiu com a lei de Moisés. Mas ele era uma prática tão antiga que vemos Abraão fazendo e vemos Caim e Abel fazendo, antes de Deus ordenar, antes de haver uma obrigatoriedade, segundo alguns estudiosos. Então não era algo restrito à lei, mas era um ato de gratidão. Era um ato que surgia dentro do coração do homem para com Deus e para com a sua obra. Porém, apesar de muitos apontarem Jesus como um cara light, um cara que veio tornar tudo mais fácil, que veio tirar o peso da lei da nossa vida,
Não é isso bem que vemos Jesus fazendo. Quando ele fala sobre adultério, ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Jesus aí não revoga ali do adultério, mas coloca ela numa visão mais direta do que Deus deseja de nós. Ele tenta aprofundar a compreensão sobre o que Deus quer de nós. E a comunidade do primeiro século, da primeira igreja, da igreja primitiva, ela compreendeu muito bem isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o que está escrito, que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Agora pensa comigo, se algumas pessoas têm problema sobre reverter 10% do que cada um ganha da sua renda para a obra do Senhor, imagina se realmente Jesus tiver revogado o dízimo e adotado em lugar essa atitude da igreja primitiva. Se as pessoas têm problema de lidar com o fato de que a obra de Deus ela precisa ser sustentada, o dinheiro não vai cair do céu, Jesus não vai de repente descer do céu uma bolsa cheia de dinheiro cercado pelos anjos e falar: olha, toma aqui esse dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar os ventiladores, que se não estiver funcionando os irmãos reclamam, para fazer a manutenção do filtro bebedouro, porque se a água estiver com gosto de ferrugem ninguém vai querer beber água, para comprar o papel higiênico do banheiro, porque se não tiver papel higiênico ninguém vai trazer de casa, para comprar o espelho que quebrou, para pagar a vassoura, para pagar os panos, para poder manter qualquer mínimo de conforto que é dado dentro da casa do Senhor. Imagina essas pessoas que têm esse problema com 10%, você virar para ela e falar: então vamos fazer igual a igreja de Atos dos Apóstolos, nada mais do que você tem é seu, e tudo que você tem agora vai estar a serviço da obra do Senhor. Jesus colocou esse assunto sob uma nova visão, e novamente vamos usar o que Paulo tem nos falado sobre isso, também numa carta de Coríntios, mas nesse caso na segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ele diz o seguinte: cada um dê conforme o que determinou seu coração, não com pesar, não com dor, não numa forma sofrível, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E você, o que você pensa sobre isso? Sobre os dízimos e sobre as ofertas? Jesus nos disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis nos reinos dos céus. Eles davam 10% por obrigação, porque a lei de Moisés, naquele momento, mandava que tinham que dar para o sustento da obra do Senhor. E nós, o que nós temos feito da nossa vida financeira? O que eu e você temos feito do que Deus tem nos dado? Porque se nós trabalhamos é porque Ele tem nos dado saúde, é porque Ele tem nos livrado dos infortúnios. E na verdade esse assunto ele tem de ser debatido. E essa próxima aula vai ser assim, um debate. Então, a minha obrigação foi preparar um conteúdo para vocês. Agora a obrigação de vocês, nesse momento, eu peço muito que vocês façam isso. Leia o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 32, até o capítulo 5, no versículo 11, para a gente poder debater em sala de aula. É muito importante que vocês leiam para vocês poderem entender o que vai ser debatido na sala de aula. Agradeço a compreensão de vocês por a gente ter passado 2 minutinhos do normal de 7 minutos e que vocês reflitam sobre esse assunto. Deus abençoe vocês, que Ele tenha misericórdia da minha vida e até domingo. Valeu, galera!